Olá, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu queria convidar a você a permanecer alguns minutos, porque a temática de hoje promete vida no Espírito. É exatamente isso. E para nós entender essa temática, precisamos entender quem de fato é o Espírito Santo na Bíblia. E a Bíblia deixa muito claro ali na história de Ananias e Safira, quando o apóstolo Pedro tem essa conversa aqui especial com Ananias, dizendo: Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou seja, ele vendeu o campo para distribuir ali entre os discípulos, mas ele reservou uma parte para ele e não tinha falo para os discípulos o que estava acontecendo. Mas Pedro ali, cheio do Espírito Santo, chegou a ele e fez a pergunta. Aí, dando seguimento no texto, diz assim: conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a quem? A Deus. E aqui é muito claro. O Espírito Santo é quem? Deus. É a terceira pessoa da divindade, como cremos. E isso não é doutrina católica, é Bíblia, enfim. E em Mateus, capítulo 28, verso 19, você confirma ali de fato que o Espírito Santo é Deus. Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e de quem mais? E do Espírito Santo. Você vê as três pessoas divinas em toda a Bíblia. Lá no Gênesis você vê, no Apocalipse você vê. De Gênesis a Apocalipse você percebe que as três pessoas divinas, elas estão trabalhando juntas para salvar o homem do pecado. Mas hoje nós estamos falando sobre a vida no Espírito. E aqui você vai se impressionar o que o Espírito Santo faz na vida do homem. Enfim, qual é a obra do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida? No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, lá está escrito que o Espírito Santo ele nos ensina. É mesmo, o Espírito Santo é um professor divino. E ele ficou como representante de Cristo nessa terra, para continuar realizando a obra pelos quais Cristo começou com os discípulos, uma obra de transformação, de regeneração humana, enfim, habilitando o homem, transformando o homem para receber o presente, pelos quais será o presente inesquecível que é a vida eterna. Então o Espírito Santo ele nos ensina. Já no livro de João, capítulo 16, verso 13, pega o seu caderno, por favor, e faça as suas anotações. 16, 13, lá o Espírito Santo ele é um guia, ele guia os homens em toda verdade. E ainda faz muito mais. O Espírito Santo nos fará lembrar tudo o que nós temos ouvido. Ou seja, se porventura estudamos a Bíblia, se porventura ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai nos lembrar nos momentos oportunos tudo aquilo que nós ouviu e aprendeu nesta vida, estudando a palavra para apregoar às pessoas. E assim o reino de Deus ele sempre esteja multiplicando na terra. O Espírito Santo realiza muito mais. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, lá você vai ver que o Espírito Santo ele transforma a natureza humana. A nossa natureza, que é uma natureza caída, é a natureza terrena, pecaminosa, só o Espírito Santo transforma. É por isso que o apóstolo Pedro diz para nós fazer morrer a nossa natureza terrena. E ele apresenta ali alguns pecados: prostituição, lascívia e dentre outros. Então, é super importante o entendimento dessa temática, porque o Espírito Santo quer realizar em nós coisas grandes mesmo. Já no livro de João, capítulo 16, verso 8, lá você vai ver que o Espírito Santo ele convence os homens, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se porventura nós passa a reconhecer que somos pecadores e que nós, por ser pecadores, necessitamos da graça de Deus, é o Espírito Santo que realiza isso em nós e por nós. E tem muito mais. No livro de João, capítulo 15, verso 26, o Espírito Santo, ele testemunha de quem? De Cristo, o glória. Então o Espírito Santo, ele realiza coisas grandiosas, isso e muito mais. E a Bíblia, ela ainda nos orienta a buscar intensamente o Espírito Santo. A Bíblia nos orienta a buscar intensamente o Espírito Santo. Lá no livro de
Lucas capítulo 11. Isso, Lucas capítulo 11. E no verso 11 ao 13, você vai ver o Pai do céu dizendo o seguinte. Lá ele diz que os pais terrenos, eles estão dispostos a dar coisas boas, ou seja, boas dádivas aos seus filhos. E quanto mais o nosso Pai Celestial, ele quer nos dar o quê? O Espírito Santo, se nós o pedir. Então, um dos passos para nós ter o Espírito Santo dentro de nós, agindo por meio de nós, é pedir, mas pedir intensamente. Isso é vida no Espírito. Outras coisas que, de fato, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dará se nós realmente buscá-lo e pedi-lo, os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. E lá está escrito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, quer ser uma pessoa diferente? Se eu e você quer ser uma pessoa diferente, é só buscar verdadeiramente os frutos do Espírito. E aí seremos homens e mulheres diferentes. Então, queridos, a temática de hoje tende a oferecer a mim e a você aquilo que homem nenhum, ser humano nenhum pode nos oferecer. É uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, coisas grandes acontecem. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 2, ali os discípulos estavam evangelizando pessoas, mas evangelizando pessoas de várias nações diferentes. E eles eram pessoas iletradas, ou seja, os discípulos eles não tinham nível intelectual de estudo, eram homens da roça, homens humildes que cresceram no campo, enfim. E ali você vê a Bíblia dizendo que os discípulos estavam evangelizando aquelas pessoas de várias nações na sua própria língua. Ou seja, eles estavam cheios do Espírito Santo. E estavam ali sendo usados pelo poder do Espírito Santo através do dom de língua. Mas não dom de língua estranha, mas o dom de língua em falar em idiomas diferentes. E eles evangelizaram aquelas 14 nações que estavam ali em Pentecostes. A Bíblia diz também que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele passava assim, e a sua sombra, se alguém encostasse nela e estivesse doente, saía curado. Meus queridos, tudo isso aconteceu ali nos dias de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da volta de Jesus para o céu, o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias. Enfim, então acontece o quê? Acontece que nos últimos dias, a Bíblia também promete que Deus vai derramar o seu Espírito mais uma vez e coisas grandes novamente vai acontecer. Lembro-me lá em Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro fazendo uma mensagem, uma pregação e ali apelando ao coração humano e o Espírito Santo levando ao batismo quase 3.000 pessoas. Eita, que momento lindo! Esse momento pode acontecer nos últimos dias na minha vida e na sua vida. Vamos crer e buscar o Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.